Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 16 de março. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o poder da ressurreição. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18, servir em ressurreição. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele espera que cada um de nós sirva a Ele, mas sempre seguindo um princípio, Deus e o homem juntos. E o nosso princípio de serviço não pode ser o nosso homem natural, mas sempre em ressurreição, experimentando o morrer em Cristo e também o ressurgir em Cristo. Que tudo seja guiado e direcionado por Ele. Mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para a gente trazer isso para o nosso viver e para a nossa vida. E levar isso para outras pessoas como vida. Senhor Jesus, é importante sempre a gente conseguir ouvir, discernir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais convicção, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais seus filhos e a gente se torne um cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 50, versículo 4. Ó Senhor Jesus, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Ó Senhor Jesus. João capítulo 11, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Senhor Jesus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, do versículo 1 ao 58. Ó Senhor Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, nos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 6, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A realidade da ressurreição. Ó Senhor Jesus. Durante esta semana, veremos que a ressurreição é uma realidade. É cheia de benefícios e é o único meio de vencer a morte. Para experimentarmos esse viver, é necessário passar pelo processo de morte, assim como uma semente. Ao permitir que o Senhor nos leve à morte por intermédio das experiências da cruz, a ressurreição será aplicada a nosso dia a dia. E por fim, seremos um canal de bênção a todas as pessoas, servindo em ressurreição ao Senhor e à sua igreja, com palavras de refrigério e amor. Ó Senhor Jesus. O foco de 1 Coríntios, em seus capítulos iniciais, é Cristo, poder e sabedoria de Deus. Quando nos aprofundamos nessa palavra e a aplicamos em nossa experiência diária, temos como resultado o Cristo crucificado. No início dessa epístola, temos a realidade de Cristo e sua cruz, mas ao chegar aos capítulos finais, vemos a ressurreição. Ao permitir o trabalho de Cristo e sua cruz em nós, experimentamos sua vitória e desfrutamos a realidade da ressurreição. Vale a pena entregarmos ao Senhor e aceitar as experiências de cruz. Ó Senhor Jesus. Paulo menciona ter entregado algo aos coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que Paulo entregou aos irmãos? Ele recebeu a realidade da morte de Cristo pelos pecados, e ao anunciar o Evangelho, entregou essa realidade aos irmãos. Para ele, a morte de Cristo não era uma questão apenas de conhecimento, e sim uma realidade. As Escrituras nos dão a base de que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que o apóstolo nos entregou. Ó Senhor Jesus. Mas Cristo não parou na morte. Aleluia. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Nesses versículos fica evidente que 4 poderosas realidades foram entregues aos que creem. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Cristo apareceu a você? Sim, Ele apareceu. Ao crer na realidade da ressurreição, essas 4 verdades tornam-se nossas. Ó Senhor Jesus. A ressurreição revela a vitória de Cristo sobre a morte e sentencia a sua destruição. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Cristo venceu e destruiu a morte, porque Ele é a ressurreição. Somente a ressurreição é capaz de vencer o poder da morte. Ó Senhor Jesus, em nosso viver diário, com tantas tarefas e desafios que enfrentamos, podemos experimentar a realidade da ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa também. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Temos um bom conhecimento sobre a morte de Cristo, que nosso velho homem morreu com Ele, mas nos falta em muitas situações a realidade de que ressuscitamos com Cristo. Muitos irmãos, ao testemunhar, dizem: naquela situação eu morri.
mas pouco se ouve. Naquela situação, eu ressuscitei com Cristo. Ó Senhor Jesus, temos experiência da realidade da ressurreição? Qual é o nível de nossa experiência com a ressurreição? A experiência da ressurreição nos faz buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Será que buscamos as coisas lá do alto e pensamos nelas em nosso viver diário? O fato de buscarmos as coisas lá do alto e pensarmos nelas revela que em nossa vida existe a realidade da ressurreição. Amém. Ó Senhor Jesus, que o nosso viver não seja apenas de experimentar a morte de Cristo, mas que a ressurreição seja uma realidade de bênção em nossa vida, no viver da igreja, no viver familiar e no viver social. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor estava mostrando para nós, a gente precisa das duas experiências. A morte ela tem um fim, é para a gente ressuscitar. Então não basta só a gente ficar lendo a palavra, querendo fugir das coisas do mundo, a gente também precisa servir o Senhor. Muitos cristãos ficam apenas na questão da morte, Olha, eu morri para o mundo, morri para a lei, não quero mais coisas desse mundo e tal, mas também não procuram a vontade de Deus, ficam vivendo ali de acordo com as suas coisas. Ó Senhor Jesus, isso também não é bom. A gente precisa buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, aquilo que vem do Senhor. Não é só uma questão de você pensar, eu quero ir para junto do Pai. Mas não, como o homem, como Cristo como homem já estava no Pai, nós também precisamos estar hoje. Estar em Cristo, nós estamos já no corpo de Cristo, Senhor Jesus, mas a gente precisa tornar isso a nossa realidade, vivendo no Espírito, ser encabeçados pelo Senhor, expressando o Senhor. O corpo serve para expressar aquilo que é o nosso desejo, aquilo que a nossa cabeça comanda tudo. Então Cristo como nossa cabeça, Ele deseja que nós sejamos a sua expressão. Ó Senhor Jesus, durante essa semana vai tocar em muitas dessas questões, demonstrando para a gente a importância da ressurreição, a importância de a gente ter um viver novo diante do Senhor, sempre buscando a orientação dEle. Ó Senhor Jesus, para a gente ter uma maior compreensão, a gente precisa também assistir a palavra dessa semana, como sempre, todo início de semana sempre tem esse resuminho que no diário eu sempre aproveito para encorajar os irmãos. Assista a mensagem da semana, está aqui embaixo no tutorial. Ó Senhor Jesus, também está aqui embaixo na descrição, tá a mensagem da semana, o tutorial, e também deixei ali a ordem, que trocou aqui a ordem das mensagens, A gente viu no primeiro volume, dessa última parte aqui, que foram lidas a mensagem 19, 20, 21 e 22. Essa semana é a mensagem 18, na semana que vem 17, depois a 23 e a 24. Tudo isso organizado pelo Senhor, os irmãos estão seguindo essa orientação, e eu botei aqui embaixo também na descrição essa tabelinha com a correspondência. Senhor, então essa semana a gente vai ver a mensagem 18, semana que vem 17, nessa semana é a mensagem do irmão Miguel Mar, Senhor Jesus. A mensagem está com 1 hora e 17 minutos, Senhor Jesus. E tem o tutorial com o irmão André Doni, também tocando vários aspectos aqui, também muito importante, tem quase 36 minutos, eles vão separarem um tempo, dá quase 2 horas, Senhor Jesus, separa meia hora hoje, meia hora amanhã, e assim a gente vai acompanhando nessa palavra, Senhor Jesus, onde os irmãos procuram mostrar para nós o máximo dessa realidade, Senhor Jesus. Cristo morreu por nós, mas Ele também ressuscitou, e hoje Ele quer mostrar para nós essa vida maravilhosa. Hoje nós experimentamos Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, mas a morte ela não foi destruída ainda, ela será destruída ainda, mas hoje a gente ainda sofre uma certa influência, mas para a gente não sofrer a influência da morte, a gente precisa fazer, experimentar a vitória de Cristo. Onde foi a vitória de Cristo? Foi na sua ressurreição. Ele morreu, pagou pelos nossos pecados, mas não ficou na morte, Ele ressuscitou. E é nessa vida ressurreta que Ele quer trazer para nós essa realidade. Então não basta a gente ficar só lendo a palavra como um conhecimento, ver ali Cristo como histórias, todas aquelas histórias, que Cristo fez isso, que Cristo fez aquilo, mas ver o que Ele quer realizar em nós hoje, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, enquanto a morte ainda não é destruída, mas nós podemos ainda tocar nessa vitória sobre a morte. Aonde? Em Cristo. Em nós mesmos a gente não vai conseguir. A gente tem o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Ó Senhor Jesus, a lei do Espírito da vida. Ó Senhor Jesus, para poder nos livrar da lei do pecado e da morte. O irmão durante a semana vai tocar nisso, essa questão da morte e do pecado. O pecado é mais fácil de identificar. Aí o irmão ele cita ali, o que quer dizer o pecado? O pecado ele nos leva a realizar coisas que a gente não era para a gente fazer.
Então, quando a gente peca, a gente está fazendo coisa que a gente não quer fazer. Não era para ter feito aquilo, pecou. Mas o que é a morte? A morte, né, é Cristo mostrar para você que tem coisas que você precisa fazer, mas aí você não faz. Você tem o desejo de orar, mas não ora. Tem o desejo de ler a palavra, mas não lê. Tem o desejo de falar a palavra para alguém, mas não fala. Ó Senhor Jesus, o que é isso? É o princípio da morte. Então, quando irmãos vêm para me perguntar, irmãos, eu posso fazer isso é pecado? Eu sempre, procuro sempre tocar nessa questão. A questão não é se é pecado ou não. A questão é se vai produzir vida. Ó Senhor Jesus, a gente precisa tocar na vida. A semana a gente vai ver também, ali o princípio de vida para nós sermos também como uma semente. A palavra de Deus é uma semente em nós e ela quer fazer de nós uma semente. Para isso, tem vários princípios ali. A semente ela é feita para ser enterrada e frutificar e brotar. Se você enterra um copo, ele é apenas um copo enterrado. Mas se você enterra uma semente, dela brota uma vida que aprende a romper as barreiras, a contornar os problemas. Então a gente precisa ter essa vida dentro de nós. Nós precisamos ser a semente de Cristo. E ela também tem um propósito. O propósito da semente é frutificar. Ó Senhor Jesus. Por isso que Paulo, a gente leu aqui Coríntios 15 todo falando da questão da ressurreição. Você planta na morte, colhe em ressurreição. Planta na corrupção, colhe em incorrupção. Planta algo mortal, colhe algo imortal. Assim como uma semente. Você planta uma semente, depois quando ele vai virar uma árvore. A semente não tem o formato da árvore. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso está mostrando para nós. A gente precisa colher a realidade da ressurreição hoje. Cristo veio para nós como um homem, como filho de Deus também, 100% Deus, 100% homem. Deus deu para nós palavra, deu para nós orientação, morreu, mas isso não acabou aí. Ele ressuscitou, e agora ele está em nós de uma outra forma. Ó Senhor Jesus, então não basta só olhar aquele Cristo lá de trás, a gente precisa ver hoje o ministério de Cristo através do Espírito, o ministério espiritual dele. Ele hoje, pelo Espírito, está nos orientando, nos levando à frente para todas as coisas. Então a ressurreição é uma realidade, a ressurreição ela é cheia de benefícios e é o único meio de a gente vencer a morte. Senhor Jesus, não basta só a gente não pecar, a gente também tem que sair da nossa paralisação espiritual. A morte ela visa nos paralisar, para a gente não servir a Deus. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa de fato ser cooperador do Senhor, ser a expressão de Cristo nessa terra, Ele está contando conosco. Ó Senhor Jesus, então para experimentar esse viver, a gente tem que passar pela morte e ressurreição como uma semente, trocar de forma, deixar Cristo nos transformar, levar o Senhor deixar o Senhor nos levar adiante pelas experiências de cruz. Ó Senhor Jesus. E assim a ressurreição vai ser aplicável ao nosso dia a dia. Senhor Jesus, não é algo que a gente precisa se preocupar, é algo que o próprio Senhor vai aplicando em nós, desde que a gente procure sempre a orientação dele, nos aproximar dele. E assim a gente vai ser um canal de bênção a todas as pessoas, servindo em ressurreição ao Senhor e à igreja, com palavras de refrigério, com palavras de amor. Ó Senhor Jesus, palavra sempre boa ali, para poder, essa palavra revitalizar os irmãos, tocar no cansado, naquele que está inativo, naquele que está com algum problema. Esse Senhor quer de nós, Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Senhor Jesus, a gente vai experimentando esse Cristo crucificado, a gente vai tendo essa realidade de Cristo, sua cruz. Ó Senhor Jesus, tocando na sua ressurreição. E assim a gente vai permitindo o trabalho de Cristo em nós, da sua cruz em nós, experimentando a vitória de Cristo e desfrutando essa realidade de ressurreição. Em nós mesmo a gente não vai conseguir. Mas se a gente confiar no Senhor, como já tem visto nas semanas anteriores, nesse Senhor Jesus, Ele vai realizar todas as coisas. A gente precisa confiar nele, nos entregar a Ele. Vale a pena a gente se entregar ao Senhor e aceitar a experiência que Ele tem para nós. Ó Senhor Jesus. Paulo percebeu isso, viveu diante dessa realidade e passou isso para os irmãos. E por meio da palavra, a gente também tem essa base, mostrando para nós que Cristo morreu por nós, mas Ele também ressuscitou. Ele mostrou aqui que Ele fez 4 itens, 4 realidades poderosas que foram entregadas para nós. A morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição, Senhor Jesus. E Cristo apareceu novamente. Então, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Ó Senhor Jesus. Então Ele passou por todas essas fases, para que a gente pudesse estar cheio da sua vida, ter vitória sobre todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E assim a morte hoje fosse subjugada e também já tivesse determinado a sua destruição. Ó Senhor Jesus, para isso Ele conta conosco. Hoje nós temos muitas tarefas, muitos desafios. Ó Senhor Jesus. E no meio disso tudo a gente pode experimentar a realidade da ressurreição.
A vitória de Cristo é a nossa vitória, mas a gente precisa deixar Ele trabalhar em nós, Ele fazer aquilo que Ele deseja. Mas que fala, né? Muitos podem até declarar, né? Irmão, naquela situação eu experimentei a morte, né? Ali, né? Eu tinha uma intenção de fazer algo, mas fui diante do Senhor e aí eu vi que não era para fazer, então experimentei a morte. Mas aí ele fala, a gente também precisa experimentar a ressurreição em Cristo. Mas depois o Senhor foi, me encheu de palavra, de realidade, de verdade. Poxa, como foi rico. Aí você experimentou a ressurreição. Né? E ele mostra que um viver que experimenta a ressurreição é um viver que pensa, que busca as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, isso precisa ser uma realidade para nós, na nossa vida, na vida da igreja, vida familiar, vida social. Senhor Jesus, para que Cristo possa ser expresso em nós. Não basta dizer, Senhor, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas também não adianta se você também não estiver fazendo a vontade de Deus. Isso é viver em ressurreição, cumprindo aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.